dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Deus é fiel e nós vamos glorificar Deus porque Ele é fiel e tem cuidado da nossa vida, tem nos abençoado em nome de Jesus. Irmãos, olha só, a palavra de Deus, ela vai nos levar a viver coisas sobrenaturais. Mas eu preciso trazer a palavra de Deus. Entender que quando nós abrimos a Bíblia e estamos lendo, é a voz de Deus. Não encare isso como uma coisa natural. Não, é uma coisa que nós executamos de maneira natural, mas vivemos o sobrenatural. Presta bem atenção, olha só. Vamos ler hoje, em nome de Jesus, Gênesis capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler o 1, o 11, o 12, o 26 e o 27. Depois a gente vai para Lucas capítulo 7, versículo 3. Olha só, 7, 3 em diante, tá? No Lucas. Olha só. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Irmãos, Deus declarou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Ele já vem declarando, ó, que haja luz e houve luz e tal, e haja firmamento, luminar maior, menor. Deus vem declarando. Nesse trecho aqui no versículo 11, ele fala assim: e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo as suas espécies, e árvores que produz frutos, cujo as sementes estavam nela de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O que eu preciso entender? Fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus que vai dar certo. Olha só, às vezes muita coisa pode ser desafiador. Mas o que você vai falar? Fica com a palavra de Deus. Nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que Deus determinou e as coisas aconteceram. Olha só, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzem sementes, conforme suas próprias espécies, e assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes. Irmão, presta bem, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, árvores que produzem fruto, cujas sementes estavam nela de acordo com sua espécie, e observou Deus que isso era bom. Irmão, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Fica com a palavra de Deus. Diante de cada situação, Deus está determinando as coisas através da tua palavra. Ah, mas será que isso aqui vai passar? Irmão, vai passar tudo, menos a palavra de Deus. Todas as coisas podem passar, mas a palavra não passa, a palavra vai se cumprir. O que eu preciso fazer? Não apavora não, fica com a palavra de Deus. Fica com o que Deus determinou. Às vezes a gente foge um pouco, sai fora do nosso eixo, do nosso próprio eixo, as coisas estão acontecendo, nós não sabemos como lidar com as situações. Irmão, fica com a palavra. Não sabe o que fazer? Não, fica aí com a palavra, em nome de toma posse da palavra. O desafio pode ser maior do que você imaginou? Fica com a palavra. Deus determinou, as coisas acontecem. Na hora que ele falou e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. Sabe o que é isso? É tudo organizado que Deus fez. E as coisas foram acontecendo, e assim a terra fez brotar toda a vegetação. Irmão, o que Jesus falou para nós?
Mas todos quanto receber, versículo João 1,12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, deu-lhes o direito, né, de serem feitos filhos de Deus, certo? Não segundo a carne, mas segundo a sua vontade. Irmão, presta bem atenção. Se ele falou, segura a palavra de Deus, segura a palavra de Jesus. Se ele determinou, as coisas vão acontecer. Não apavora, não, que Deus é fiel para cumprir. Às vezes, as situações que nós vamos sustentar ali, debaixo da graça de Deus, você fala assim: agora, Deus, pensei que ia ser agora. Deus sabe a hora de fazer as coisas acontecer. Olha só, depois, o que eu quero te falar? Lá no versículo 26. Então, Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou o ser humano, a sua imagem, criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Presta bem atenção. Deus criou todas as coisas. Falou assim: ô planta, você vai produzir aí, ter semente. Depois que estava tudo pronto, Deus nos cria, irmão, e nos dá autoridade, e nos dá domínio. Deixa eu te dizer, o diabo pode falar um monte de coisa, a sua carne pode falar um monte de coisa, mas eu quero dizer para você: fica com as palavras de Deus. O que ele falou? Então Deus determinou: façamos o ser humano, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Presta bem atenção. O que Deus fez? Depois que estava tudo pronto, Deus nos criou e nos deu domínio sobre as coisas, sobre a situação. Irmão, em nome de Jesus, primeiro entenda o seguinte: Deus está cuidando da nossa vida, está suprindo cada necessidade. Às vezes, por algum cálculo, você faz um cálculo lá. Aí você não sabia que ia faltar, que ia precisar um valor, alguma coisa. Você não sabia disso. Eu não sabia disso. Aí Deus já criou um caminho para sanar aquela coisa. Ô, irmão, em nome de Jesus, fica com a palavra de Deus. Se ele vai criar as coisas, vai suprir a nossa vida, vai nos dar domínio, ele nos dá domínio, não é vai, ele já nos dá domínio sobre as situações, sobre as condições. Então toma posse da grandeza de Deus, não apavore em nome de Jesus. Olha só, vamos entender aqui, vamos à prática aqui. O que você precisa entender? Deus já criou as coisas para suprir a nossa vida. Eu, às vezes, não sabia o que eu ia precisar, mas Deus já sabia, porque depois que ele criou o homem, já estava tudo pronto, e ele deu autoridade sobre as outras coisas que já estava pronto. Você já imaginou um Deus todo-poderoso desse jeito, que unge as nossas vidas, nos abençoa, vai surgir uma situação, ele nos prepara, nos capacita, e a gente chega lá, passa pelo desafio com a presença do Espírito Santo, ele nos ensina como fazer as coisas, e nós temos vitória? É assim. Presta atenção aqui comigo, vamos aqui, Lucas 7, versículo 3. O centurião havia ouvido falar de Jesus, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de te receber-te sob o teto da minha casa. Por isso,
nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra ao meu servo, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Mando a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Irmão, o que o centurião está falando para Jesus aqui? Ô Jesus, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Filho de Deus. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Eu vou entrar no quarto, eu vou falar com Deus e vou tomar posse da palavra. Mas eu tenho que entender que aquilo é espiritual e que Deus vem visitar a nossa vida e nos encher da presença dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu preciso? De muita coisa? Não, eu preciso de uma palavra. De quem? De Jesus, o autor da vida. O que você precisa? De uma palavra, a palavra de Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso Salvador. Irmão, o que esse homem fez? Ele falou assim, ó, eu reconheço em Jesus a autoridade e o poder para curar o meu servo. Aí no meio do caminho, Jesus já estava indo para lá, porque esse pessoal aqui, eles até, eu pulei, né, do versículo 3, eu fui para o versículo 6, eles até falam, olha, ele é um homem muito bom, ele nos ajudou aqui a construir a sinagoga e tal, porque está falando do centurião, né, provavelmente centurião romano, creio eu, né? Então, está falando de uma pessoa de outra nação. Jesus ficou até maravilhado, falou, eu nunca vi tanta fé em Israel, e quando eles chegaram lá, o empregado estava curado. Sabe o que a gente precisa entender? Irmão, em nome de Jesus, põe fé no negócio, fica com a palavra de Deus, fica com a palavra de Jesus que já deu certo. Deus é fiel para nos dar vitória. Toma posse daí da palavra de Deus em nome de Jesus. Quando o pessoal chegou lá, que foi levar a notícia, o empregado do centurião já estava bom. Irmão, fica com a palavra de Deus. O que eu preciso entender? Tem coisa que eu nem sei que ia acontecer, mas Deus já enviou o suprimento antes de eu viver o infortúnio, o desafio. O que eu preciso entender? Por que eu falei aqui? E determinou Deus. Deus estava fazendo tudo para no final criar alguém para desfrutar de tudo aquilo que ele criou. É porque do que o Adão fez quando ele criou o ser humano, né? Já estava tudo pronto. Sabe o que é isso? Deus não precisa de mim, de você fazer as coisas. Quando a gente chegou, já estava tudo aqui. Deixa eu te dizer, confia na palavra dele. Confia, porque ele nos dá autoridade, ele nos dá a posição de filho. Através de Jesus, nós reatamos a aliança com Deus e e somos filhos de Deus. O que você está pensando? Precisa de cair fogos, tempestades? Não, é uma palavra de Jesus, que já deu certo. Ele é fiel para te dar vitória. Bora orar? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, enche-nos da tua presença. Oh, papai, obrigado por mais um dia enviar a sua palavra, que nos traz direção, que muda a nossa história. Senhor, é a tua palavra que transforma a nossa vida, Pai. Jesus, diante de cada situação já estava tudo pronto, tudo já estava no jeito, Pai. Mas o Senhor, com o teu amor, nos criou, Pai. Ô Senhor, nos dá a graça para viver a manifestação da tua palavra. Senhor, que aquilo que nós estamos fazendo, Deus, na tua presença, não seja apenas palavras nossas, mas que sejam as palavras do Senhor. Meu Deus, alcança a cada um com o teu poder, alcança a nossa vida, alcança a minha vida neste momento, Pai, nos enche da tua presença, Senhor, porque nós entendemos que as coisas que nós estamos fazendo não são naturais, mas são espirituais, e nós queremos ver o seu sobrenatural, Senhor, diante de cada situação, assim como o centurião, Deus, enxergou a sua grandeza, a tua autoridade, Pai, nos faz viver e enxergar cada vez mais a sua palavra, a sua autoridade diante de cada situação, em nome de Jesus.
Unge-nos, ó Deus, com o teu poder e a tua graça e manifesta, papai querido, da tua unção e a tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder. Unge a cada um com a tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.